Todos nós estamos de parabéns. Então, parabéns para todos. Hoje é dia do nosso aniversário. E nós vamos, então, contando com a colaboração do nosso coral maravilhoso, nós vamos, então, ouvir uma música, depois como preparação do ambiente, depois nós faremos a prece, o nosso orador vai fazer a palestra, depois da palestra o coral vai apresentar mais 3 números, tá bom? Então, só aí nós vamos encerrar a reunião. Então, nós vamos convidar primeiro o nosso querido Alexandre Pereira, diretor do SERJ. Pode sentar aqui. Com esse calor todo, veio do Rio de Janeiro, com a mãe dele, que está nos dando o prazer da presença. Muito obrigada. E então vamos fazer ouvir primeiro a música, em seguida, como preparação do ambiente, substituindo a página, e nós vamos fazer a prece em seguida. Juvenal, você começa. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, procurar esquecer das nossas preocupações materiais do dia a dia, para agradecer. Agradecer por tudo que temos recebido em nossa vida. Agradecer muito por esta casa em nossa vida. Agradecer o trabalho enorme daqueles pioneiros que aqui estiveram, levantando as paredes, batendo a massa,
cavando o chão com dedicação, deixando as suas famílias nos dias de feriado, nos dias sábados e domingos, para aqui estarem construindo este prédio que nos abriga hoje. Agradecer por esta doutrina que é tão bem cultivada aqui entre essas paredes, onde as crianças, desde as crianças até o idoso, todos estudam a doutrina com dedicação, com afinco, onde tantos e tantos trabalhadores anônimos deixam aqui as suas parcelas de esforço, dedicação, trabalho. Que todos, Senhor, possam ser abençoados. Todos aqueles que se dedicam de alguma forma para fazer o bem através desta instituição, que todos sejam muito amparados em suas vidas. Hoje ainda pedimos pelo nosso irmão Alexandre Pereira, que aqui está conosco, que veio trazer a sua palavra para que nós possamos sair daqui meditando em torno de mais algum conteúdo da nossa doutrina. Que a tua paz, Senhor, possa chegar a todos os corações aflitos, a todos aqui presentes, e que possamos, Jesus, ter um momento de profunda paz durante esta reunião. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos muito ao coral. Acho que o coral vai descer, Guilherme. Vai descer. Então, agora nós vamos passar a palavra ao nosso Alexandre Pereira, que é diretor do CERJ, da nossa casa máter, da nossa casa, que nos representa dentro da Federação Espírita Brasileira. Ele é um dos diretores do CERJ. Queremos também agradecer a pessoas e a irmãos de outras casas espíritas que estão aqui conosco. Na tarde de hoje estamos vendo nosso irmão Mauri aqui chegando, e há outros também, não é, de outras casas. Eu não estou distinguindo de onde. Aqui eu não estou enxergando bem. Da UEAK. Isso aí. Estamos agradecendo. Da UEAK também temos aqui no nosso coral, cantando, do Francisco, do Ismael, né? Pessoas que são de outras casas que fazem parte do nosso coral, e pessoas que vieram, que são simpatizantes da doutrina, e vieram colaborar conosco, comemorar conosco os 77 anos. Então, com a palavra, o nosso querido Alexandre. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Saudações fraternais às senhoras, aos senhores, rogando a Deus e a Jesus e aos bons espíritos que possam nos inspirar nesta conversa, neste dia de festa, né? Lembrando o conteúdo iluminativo de A Doutrina Espírita, trazemos um trecho do Espírito Caritas, trazido a lume em Lyon, em 1865, que diz assim: chove lá fora, faz frio, o vento sopra forte, abre-me. Eu percorri o país da miséria e retorno, coração pisado, as espáduas carregadas com o peso de todas as dores. Vi uma mãezinha dividindo um único pedaço de pão
com 3 criancinhas. Como era exíguo, para ela nada sobrou. Vi a casa sem móveis, sem mobiliário, a lareira apagada, o marido chegando sem trabalho. Vi os membros tiritando sobre tecido ralo devido ao frio. Vi aquelas criaturas passando por todo tipo de necessidade. E, muitas vezes, o materialismo crescendo em virtude da miséria instalada. E o Espírito Cáritas nos convoca, dizendo: então, meus bem-amados, venho até vós que me escutastes, que sabes que Cáritas é a mendiga dos pobres, que sabe que, por onde passou, presenciou a miséria. E venho tocar e pedir aos vossos corações que possam se conscientizar. Quando nós ouvimos da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, é porque o Espiritismo não propõe o salvacionismo de conversão. Nós não estamos salvos ou não encontramos caminho de salvação por aderirmos ao Espiritismo. Claro que alguns de nós acham que quando a gente entra para a casa espírita já ganha um passaporte para nosso lar. Mas não é bem assim. Porque a doutrina, diferente das religiões instituídas à época, sendo uma doutrina naturalista, propõe que a chave para o engrandecimento de nossas almas seja a caridade. Portanto, não é fora do Espiritismo não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Porque entende o Espiritismo que as religiões devem ter o propósito de engrandecer o homem, fazê-lo diferente, fazê-lo um novo homem, um homem tocado, um homem transformado, deixando de lado o homem velho, com suas viciações, com suas torpezas, com seus enganos. Portanto, em nossas mãos está o caminho para o entendimento da caridade. Nesse afã do fora da caridade não há salvação, a gente procura fazer o que a gente acha que é caridade. Muitas vezes bebendo na teoria do Espiritismo e fazendo interpretações muito particulares e inapropriadas do que seja a caridade. Porém, os Espíritos, no conteúdo doutrinário, nos colocam vastas explicações para nos mostrar a profundidade do que seja caridade. Allan Kardec, numa mensagem recebida pelo médium Frederico Júnior, que está registrado no livro A Prece, ele nos diz o seguinte: que a caridade é a chave para a paz de consciência. Então isso significa que o ato que nós chamaremos e passaremos a entender como caridade tem que fazer com que a nossa consciência se liberte de todos os males, de qualquer coisa ou assunto que nos prenda, que nos algeme, que nos acorrente, que quebre os grilhões daquilo que nós fazemos errado, de forma torta. Dado que em qualquer lugar que estejamos, pela prática, a vivência, a atuação da caridade, nada nos pesará na consciência, porque ela estará em paz. Portanto, aí dá para falar em passaporte, né? Desencarnei. Aí tem alguns espíritos que dizem assim:
todo mundo tem que passar pelo umbral. Todo mundo não. Sai dessa, passa você. Eu não quero passar pelo umbral nenhum, né? Estamos trabalhando para irmos para um lugar de sossego, de tranquilidade, de paz de consciência, em que nada nos afetará, já que o umbral não é o inferno dos espíritas. O umbral é o local onde se agregam as consciências torturadas. Então Kardec já diz, olha, a chave para a paz de consciência. Então é o momento em que a gente entende que fazendo a caridade como deva ser feita, nós vamos alcançar essa paz. Então, onde estivermos, estaremos tranquilos, estaremos aliviados. E ele continua dizendo assim, é o templo do amor. Então é a chave para o templo do amor. O que é o templo? O templo é a igreja, é o lugar onde nós juntos nos reunimos para pensar em Deus, para refletir sobre Deus. É o templo do amor. Então é o amor, nós na casa do amor, vivendo o amor incondicional. A caridade deve nos fazer transformados a amar sempre. Então, fui para a casa espírita, dia de sopão. Trabalhei de 9 da manhã às 10 da noite. Cheguei em casa, o cachorro deu uma latida mais alta, já dei um bico no cachorro. A sogra falou de alguma coisa que me incomodou, já lhe dou um passa fora. Ué, mas que caridade é essa? Que só é vivida de forma profissionalizada, no local restrito para aquele momento. Não conseguimos encontrar a caridade que Kardec fala. Porque se ela é a chave do templo do amor, se o amor é incondicional, eu serei um espírito amoroso, onde quer que esteja. Na reunião de condomínio, quando aquele indivíduo implicante falar o impropério, algo que não nos agrade, ali eu estarei no templo do amor, porque eu já adquiri isso. A caridade me possibilitou isso. A vivência dessa caridade, que nós precisamos entender, transformou-me no templo do amor. E Kardec diz mais, ele diz que é o sacrário da justiça. Sacrário é o lugar onde fica o sagrado. Quando nós lidamos com outras religiões, eu fiquei pensando assim, aí o pessoal apresenta símbolos, ritos, formas, e eu fico pensando assim, bom, eu fiquei pensando, qual é o sagrado dos espíritas? Né? Porque eles me pediam, né? Traga o sagrado para a gente botar aqui uma exposição de, meu Deus, cadê o meu sagrado, né? Onde está o sagrado dos espíritos? E os bons espíritos me inspiraram. Leva o livro, porque o sagrado é o conteúdo do aprendizado que nos faz libertar, entender de fato o que é a caridade, para então guardar no sacrário a justiça. Quando nós fazemos e praticamos a caridade como deve ser feito, em nós o entendimento sobre a justiça divina é claro. A gente entende pelo veículo da reencarnação que Deus é misericordioso, é bom e justo o tempo todo. Nós nunca ficamos desagradados com as coisas que acontecem em nossas vidas. Estamos falando bastante do que a gente deva ser, né? Daquilo que a gente tem que botar como meta. Então, apareceu um problema qualquer na vida, uma derrocada financeira. Ah, meu Deus, por que isso? Eu sou tão fiel, não falta uma reunião, eu estou sempre a estudar, por que isso acontece comigo? Porque tem que acontecer. Eu vejo muitas pessoas hoje no mundo onde paira a violência, nas nossas cidades, no Brasil, onde há miséria, sofrimento e dor, espíritas dizendo assim,
eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei, eu digo que você merece, né? Não tem outra saída, porque a gente merece estar nesse momento. E tem alguns que ainda fogem, né? Vão para outros lugares para ver se... Eu tinha uma amiga que ela foi para uma fazenda isolada, porque ela disse que os ETs estavam convocando ela para viver, se preparando para um dia ela se tornar uma curadora do mundo novo. Eu disse, gente, fulana, sai dessa. Volta para a realidade, acorda para Jesus, como diz o povo, né? Você tem que viver o que está aí posto para nós. Porque aí, entendendo isso, o nosso sagrado vai entender que é tudo justo, tudo encaixa, por mais que pareça para nós sofrido, e dá para sofrer, dá para chorar, dá para ter saudade, tudo isso cabe. Mas cabe com a consciência de que Deus é justo e misericordioso. Que nada que nos aconteça foge ao que precisa ser feito, ao que precisa ser vivido, precisa ser entendido. E a caridade, diz Kardec, é a chave para isso. Então, se nós entendermos verdadeiramente a caridade, praticá-la como deva ser, nós vamos guardar o sacrário, no sacrário a justiça. E ele diz mais, né? É o tabernáculo da consciência limpa, da paz. Como é que a gente entende o tabernáculo? O tabernáculo também era um lugar de guarda do sagrado, mas era um lugar onde o sagrado era reservado. Então, muitos de nós colocamos a religião ou a religiosidade, às vezes, no local do quando eu tenho tempo, quando eu posso, e não no lugar de eu preciso, eu devo viver isso. Porque a religião é de fato um porto seguro. Embora a religiosidade seja aquilo que mais complete a criatura, porque, como diz Emmanuel, a religiosidade é o sentimento que nos liga ao Criador, e as religiões criadas pelos homens são tão falhas quanto os homens que as criaram. A religião é o porto seguro. Por isso é preciso trazer jovens, crianças, para a sua religiosidade, para a sua religião. Liberdade, de volta diz assim, liberdade só é boa quando há consciência, conscientização, porque se não tiver, ela não cabe, não gera responsabilidade. Então a criança tem que ser conduzida, o jovem tem que ser conduzido até que alcance maturidade. A gente, ouvindo ecos do mundo, pensa assim, não, eu não posso impor a minha religião a ninguém. Não, deve ser orientado dentro da sua religião. Quando se tornar adulto, decide o que quer fazer. Mas enquanto está em formação, tem que ter algo que sirva de porto seguro. Porque se não tiver porto seguro, no menor balançar das ondas, no mar encapelado, vai desesperar, vai ruir, vai se perder. Então, a caridade é algo que nós precisamos aprender para vivê-la em plenitude. Como é que a gente pode saber o que é caridade? Os Espíritos dizem assim, como Jesus entendia a caridade: benevolência, indulgência e perdão. Às vezes a gente para só na benevolência e mais ou menos fazemos a benevolência. A benevolência é transferir bem, é dar bem, é oferecer bem. Só que a gente se prende mais naquilo que os Espíritos chamam de esmola. A gente dá do que sobra. Na casa espírita a gente recebe sapato furado, lençol urinado, roupa com menstruação. Isso é direto, gente. Recebe direto. A pessoa acha que está fazendo caridade.
Ela entende que se livrar daquele bem é caridade. Mas não é. Não é. A caridade, como os Espíritos querem que nós entendamos, do fora da caridade não há salvação, ela não pode pensar em nossa vontade. Ela tem que pensar na necessidade do outro. Nós uma vez estávamos oferecendo comida aos irmãos em situação de rua. Aí um irmão virou para a gente e falou assim, estava eu e um rapaz novo que estava começando. Nós entregamos a marmita com aquele cardápio básico que a gente faz, né? Macarrão com salsicha, arroz com carne moída, é o que a gente sabe fazer. Ele pegou, aí o rapaz que estava para receber, na rua, perguntou assim, qual é o cardápio? Olhei para a cara do rapaz, o rapaz já fez aquela cara assim, de má vontade, né? Disse, vai dar ruim, como diz o jovem. Aí eu fiz uma prece imediatamente para o rapaz não se desequilibrar, né? Porque estava começando. E o rapaz com a quentinha na mão, eu disse assim, diz para ele qual é o cardápio. Aí ele disse assim, macarrão com salsicha. Aí o moço que estava na rua disse, não, disso eu não gosto, pode voltar. Aí o rapaz olhou para minha cara e disse, vamos voltar. Fique em paz, meu irmão, vamos para o carro, voltamos para o carro. E eu percebi que na caminhada de 5 metros, o peso que ele arrastava era gigantesco. A boca tinha uns 500 mil marimbondos. Mas eu esperei ele entrar no carro para desabafar. Assim que ele entrou, eu disse, pode falar. Ele disse, é um absurdo, como é que pode estar na rua, escolher cardápio? Ele pensa que é quem? É o rei de França? Eu disse, pode ser. Aí ele olhou para minha cara, né? Ele olhou para minha cara e disse assim, ué, você não é reencarnacionista? Pode ser o rei de França. E o rei de França escolhia cardápio, não escolhia? E ele continuou com o mesmo hábito de escolher o cardápio. E não somos nós que vamos julgar, porque a caridade, como entendia Jesus, na benevolência, não é a esmola do que sobra, é o óbolo da viúva, dar do pouco que tem. E não é só retirar do financeiro, é a caridade moral, do bem ouvir. Então aquele irmão que não compreendia isso, precisava de misericórdia. Não tem como fazer caridade com grandes volumes de misericórdia. A pessoa vai pegar a cesta com o iPhone de última geração. Tu olha para o iPhone dela e diz, meu Deus, eu tenho um Samsung de quinta e ela já tem um iPhone de quinta geração, pegando cesta. Mas tu tem que se encher de misericórdia. Porque se não se encher de misericórdia, julga, classifica, não consegue seguir como deva ser a caridade. Compreender isso é grandioso. Jesus, como via Jesus, os Espíritos continuam, indulgência. Como é que eu posso viver a caridade se eu não consigo compreender um crime violento? Se eu não consigo compreender a corrupção que paira em nosso país? Se eu não consigo compreender que indivíduos vivem da morte, do sacrifício de outros indivíduos, explorando a droga adição em grandes volumes, ao nosso lado, perto de nós. Se eu não tiver indulgência, eu vou ficar o tempo todo condenando. Quando ligar a televisão, por acaso sintonizar naqueles programas de televisão que quase escorre sangue, né? Quando a gente parar ali, você vê o estuprador foi condenado e preso, e você no seu íntimo disse assim, bem feito. Agora que ele vai ser preso, vai acontecer com ele a mesma coisa. Acabou. Não tem caridade. Não tem no seu coração a chave que tornará o ato purificado, sincero, digno. Porque a gente não consegue
fazendo assim, ser indulgente com o nosso semelhante em alto grau de criminalidade, de maldade, de desequilíbrio. Então, ser indulgente, especialmente nos dias de hoje, é para os fortes, como diz o povo, né? É para aqueles que realmente conseguem entender o propósito do fora da caridade na salvação. E para completar, associa-se benevolência, indulgência, o perdão das ofensas. Eu brinco que nós somos quadrados, precisamos nos tornar redondos. E para o quadrado se tornar redondo, ele precisa bater as quinas, a mesa não tem quina, né? Essas quinas para justamente arredondar. E como é que a gente arredonda? Quando a gente convive com o outro. E a convivência no mundo atual é fácil ou é difícil, pessoal? Muito difícil. A gente tem um índice grande de incomodadores nas nossas vidas. Às vezes pessoas que não têm nada a ver com isso, mas ele resolve dar uma opinião na sua vida, um pitaco, né? E você tem que perdoar, tem que entender que ele nasceu com natureza fofoqueira. Porque tem alguns de nós que têm natureza fofoqueira, né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim: deixa eu te contar uma coisa, porque eu sei que você gosta de fofoca. Eu disse: estava errado. Eu não gosto de fofoca. Não vem com essa, não. Você gosta e quer compartilhar, e quer me usar como audiente da sua fofoca. Não vai me contar, não. Não me conta, não, porque senão eu vou falar mesmo para todo mundo e a fofoca vai se espalhar. Então, tem gente que não consegue perdoar aqueles que fazem as suas fofoquinhas. Tem que perdoar. Porque não conseguem compreender ainda a necessidade do respeito ao semelhante, do sigilo, do entendimento do momento do outro, com suas falhas, com seus problemas, com as suas aflições, e replicam muitas vezes, trazendo até conflitos graves, familiares, de sociedade, que levam a crimes, que levam a problemas gravíssimos. Então, perdoar é essencial. Perdoar dentro da família, ser indulgente dentro da família, ser benevolente dentro da família, porque a família é o núcleo primeiro que nos envolve enquanto convívio, necessidade de convívio, e é na família que estão os grandes amores e os grandes inimigos. Então, se não tiver altos graus de paciência, de benevolência, de indulgência, de perdão, não sou caridoso. A gente, no máximo, vai realizar, como eu disse, aquela caridade protocolar. A gente vai ser santo dentro do lugar de santidade. Casa espírita, igreja, local onde você está. Mas passou da porta, as asas caem, né? Eu tinha um amigo que disse: se a gente for anjo, no máximo a gente tem asa de passarinho, né? Não tem aquelas asas de anjo que se propõe, né? São asas curtinhas, elas caem facilmente. Então, até isso a gente precisa lançar esse olhar compreensivo. E a caridade, não sendo o caminho da salvação, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que ela deve ser delicada e engenhosa. Ou seja, ela deve ser feita sem criar melindres, sem ferir o outro. Então a gente deve ter muito cuidado na hora que for fazer a caridade. Ela precisa ser feita de forma que ninguém saiba o que é feito. Por isso que Jesus compara as duas mãos, né? Que a mão direita, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, né? E as mãos são próximas, né? Sempre. Então, sempre que se fizer a caridade, ela tem que ser delicada e engenhosa. Então, dá trabalho fazer a caridade. Não pode ser algo de espirro, de supetão. Tem que ser algo pensado para não ferir o outro, né?
E cuidado nessa situação para a gente ocultar disfarçadamente, né? A gente oculta, mas na verdade todo mundo sabe. Olha, fulano ajuda ciclano, né? Aí diz, como ele é bom, né? Como ele é um santo. Porque você não mostrou, mas contou para um, contou para outro, não ficou sabendo, não ficou. Todo mundo já sabe, né? E na verdade não é delicada, não é engenhosa. Ela só está disfarçada para você dizer, tirar onda de santo, quando não somos santos. Nós buscamos a santidade. A santidade, são, é aquele saudável. A palavra são vem de saúde, saúde da alma. Então nós não somos saudáveis. Nós que estamos nesse momento na terra, nós estamos buscando a saudade, a saúde. Na verdade, nós somos espíritos em expiação e provas, no caminho da regeneração. Bezerra de Menezes diz que a gente está nos primeiros minutos, nas primeiras horas do primeiro dia do mundo de regeneração. Então, é a pontinha do pé no mundo de regeneração. Aí tem gente já batendo no peito, eu já estou no mundo de regeneração. Você é um espírito de expiação e provas. As novas gerações, sim. As novas gerações podem já estar nascendo, né? Muitas crianças, que a gente percebe, já tem uma visão diferente de mundo, né? Então, aí a gente pode estar vendo alguns espíritos que já são do mundo de regeneração, mas a gente, nós todos iguais, ainda temos bastantes dificuldades. Engenhosa e delicada, sutil. Lembrando que, para fazer caridade, tudo que a gente tem que fazer ao outro, a gente tem que começar pela gente, tá? Então, a caridade precisa começar também por nós. Precisamos entender as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles propõe autoconhecimento como primordial e autoiluminação na sequência. Se nós não fizermos autoconhecimento, a gente não consegue muitas vezes entender como é que a gente ainda faz algumas coisas. Como a gente ainda caminha por caminhos difíceis e tortuosos, como a gente ainda repete erros, porque a gente não se conhece. Então, há de se fazer também caridade consigo, aprendendo e exercitando. Caridade com a família, caridade com a sociedade, caridade vivida sempre, o tempo todo. Caridade não pode ter hora marcada. Paulo dizia, mesmo que eu fale a língua dos anjos, se não tiver caridade, não adianta nada. Então, imagina a língua dos anjos, aquela língua que todos entendem, lá de Pentecostes, né? E que se falava e pregava e todos entendiam. A língua das multifacetas, as muitas variedades, coisa que, para nós espíritos, neste nível evolutivo, ainda é muito distante. Mesmo que a gente alcance isso, se não tiver caridade, não adianta. A caridade, ela é, de fato, o amor em movimento. É a gente conseguir colocar esse amor que Jesus nos pede, incondicional. Aquele amor que ama o inimigo, aquele amor que perdoa, aquele amor que compreende, o tempo todo nas nossas vidas. Alguém pode dizer assim, Alexandre, cansei, já posso ir embora, porque eu não vou conseguir realizar isso nessa encarnação. Bom, é possível. Tudo é possível. E os Espíritos dizem que a gente não consegue por quê? Quem sabe por que a gente não consegue? Má vontade. Desculpa aí, tá, gente? Fala de mim, tá? Não é má vontade, é vontade fraca. Ah, tá. Desculpa, É isso, a vontade fraca. A vontade não é suficiente, eles dizem isso. Eu não fui muito caridosa, que eu comi. Não, tá certo isso. Eu perguntei, né? É isso, é a falta de vontade. Eles dizem assim, olha, se vocês tivessem vontade suficiente, vocês conseguiriam. Então a gente deve aplicar esse esforço, essa vontade o tempo todo nas nossas vidas. 24 horas.
tomando conta, vigiando atos, palavras e pensamentos, porque a gente também erra por pensamento. Tá duro, né? Tá difícil, mas é assim, né? Então, esse pensamento fortalecido é aquele que a gente tem que dizer assim, não, eu vou melhorar, não, isso eu já me conheço, já sei onde eu tenho problema, eu vou analisar essa parte, essa eu vou ver como é que eu ajo, essa eu vou estar junto na igreja, no templo, no conjunto, ombreando com o outro, como diz a alegria cristã, né? Leopoldo Machado, ombreando, porque se um falsear o outro está do lado, é o porto seguro da religião, mas criando conquistas, criando coisas novas. Nunca no Espiritismo a gente pode pensar que o Espiritismo é a bandeira de nossa vida. Se eu tenho 50 anos de Espiritismo e nada mudou em mim, não funcionou. Não funcionou. Porque para funcionar, alguma coisa tem que ser modificada. Alguém da família, alguém da vizinhança tem que dizer assim, você mudou, hein? Se vocês não ouviram isso ainda, façam os testes. Não procure o inimigo, procure os amigos. Porque se procurar o inimigo, vai ser só um fracasso. Então procure os amigos primeiro, depois vá para o inimigo. Mas primeiro procure os amigos. Fulano, eu mudei alguma coisa? Meu amigo vai ser caridoso. Depois, a passada a fase dos amigos, procure também os inimigos. Porque os inimigos vão dizer a verdade. Mas essas conquistas precisam ser feitas em nossas vidas. Algo precisa ter mudado. Algo precisa ser transformado. Não é o tanto que a gente realiza, mas é como a gente realiza. Não é o ter, é o ser. Eu lembro de um amigo que ele foi ativo trabalhador de uma casa espírita por 30 anos. Um dia encontrei ele na rua e disse, fulano, você sumiu, nunca mais eu te vi, você está em qual casa espírita? Não, eu deixei o espiritismo, porque eu fiquei 30 anos no espiritismo, o espiritismo nunca me deu nada. Aí eu disse, boa sorte, vai com Deus, Jesus acompanha. Não tinha mais nada para falar. Tudo que ele tinha para ouvir, ele já ouviu em 30 anos. Se não compreendeu, se não, o Espiritismo não entrou nele, dele não saiu, não sairá. E aí, nós somos reencarnacionistas, né? Vem o futuro. Outra coisa que o Espírita fala muito, abre aspas, né, para pontuar isso. Eu tenho muitas encarnações para aprender. Cuidado, porque a separação do joio e do trigo está por aí, batendo na nossa porta. Vai lá para o planeta primitivo, hein? Dá tempo agora ainda de agir, de conduzir a vida. Então, o que o Espiritismo pode dar? Ele já nos dá. A luz do conhecimento. Explica-nos claramente o que é caridade. Volta ao início da nossa conversa, mas se eu quero entender a caridade como eu quero, aí não vai soar, não vai reverberar. Quando Cáritas diz, abre o vosso coração, as minhas confidências, a palavra é essa, é porque a gente precisa estar o tempo todo nessa busca do que eu preciso melhorar. E melhorando cada um de nós, melhora-se o mundo. E a gente não vai mais reclamar do mundo, porque o mundo estará modificado. Imagina o dia em que a gente estiver caminhando e tropeçar e alguém nos sustentar, dizer, o que houve? Você se machucou? Posso te levar no hospital? Hoje em dia, você cai, se esborracha no chão, o pessoal passa, você ainda faz assim, dá aquela olhada, né? Porque é o mundo que a gente... nós moramos numa casa, eu falo com mamãe, assim, que é beira de rua, tem muito movimento, passa muita gente, e às vezes alguém pede água. Eu digo, mãe, infelizmente, não dá para abrir o portão e não dá de água mais. Eu tenho que olhar, ver quem é, estudar. Aí eu lembro de minha avó. Diz assim, olha, a água não se nega a ninguém. Então, a gente vamos entregar água com todo aquele cuidado. Você veja
como os Espíritos diziam, chegará, na verdade o próprio Cristo disse, né, nas suas profecias, chegará um dia que a caridade esfriará. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Porque se a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Se a caridade esfriar, esfria o nosso propósito. E é a caridade como entendia Jesus, como referenciavam os Espíritos. Essa chave, essa mudança de vida, essa transformação, é o homem novo vivido, que é caridoso o tempo todo. Óbvio que a gente aqui, e lembrando isso, a caridade não é você ser bobão. A caridade é feita com responsabilidade. Não, você sabe que a pessoa é drogadicta, que ela vai usar o benefício que você passar, o dinheiro, para comprar drogas. Você não pode fazer isso, porque você vai ser coautor daquela miséria. O ideal seria você chamar ele para uma conversa, fazer ali uma desobsessão, ficar meia hora conversando com ele, levar Jesus àquele coração, tentar transformá-lo. Mas o que a gente vai dizer? Não tenho tempo para isso. Não pode, viu? Pode me sequestrar, é isso. Então, o esforço para essa transformação é imenso, meus irmãos. É aquilo que a gente precisa botar. Talvez por isso os Espíritos tenham dito a Kardec que nós seremos conhecidos pelo esforço que fazemos em combater em nós os maus hábitos e as más inclinações. E virtude só introjeta em nós quando nós esvaziamos o nosso copo das más tendências, das más inclinações, dos vícios e das torpezas. É como se tivesse um copo com água suja e colocasse debaixo da bica. Ele só vai ficar limpo depois que a água limpa entrar, esvaziar o que é sujo e ocupar o copo. Então, o tempo todo, a gente não pode ser bonzinho aqui, malzinho ali. É um conjunto de esforço. Então, a caridade requer uma imensidão de esforço. Mas nós, espíritas, precisamos vivenciá-la em plenitude. Se nós temos alguma dúvida, basta nós penetrarmos o conteúdo doutrinário. Uma vez, eu contei isso outro dia na Casa Espírita, nós estávamos no auge do H1N1. Não era nem a Covid, era aquele H1N1. E eu estava preocupado, porque eu estava com a mãe em casa, não podia pegar H1N1, eu estava todo desesperado. Aí eu estou no ponto de ônibus, aí vem um rapaz, estende a mão para mim. A mão suja. Eu olhei para aquela mão e disse, meu Deus, deve ter 10 mil H1N1 Aí eu aperto ou não aperto? Aí a caridade bateu assim forte, não aperta. Quero ver depois, se eu pegar uma H1N1. Aí apertei a mão dele, né? Apertei a mão dele com força. Aquilo dá uma sua alma, né? É a felicidade dos justos, como diz o Libério, aquela tranquilidade. Eu disse, que ajuda? Não, eu só queria um aperto de mão. Que beleza, vai com Deus, Jesus acompanha. Só que a mão ficou paralisada. Eu fui até em casa com a mão assim, para passar um álcool na casa. Mas eu consegui apertar a mão, dá licença? Então é isso, a gente precisa ir se vencendo, né? A cada minuto, a cada passo, a cada instante, porque não vamos, como eu disse, nos tornar santos, porque a caridade ou a natureza não dá saltos. Mas a luta é constante, o esforço é constante, não pode relaxar. Espírita é caridoso. As outras religiões acham que a gente é o top da caridade. Eles, não, espírito, vocês são muito caridosos. Somos caridosos, porque eles veem o nosso trabalho volumoso de ajuda, né? Mas mal sabe eles que muitos de nós estão naquela caridade profissional, né? Bateu a hora, vai lá, faz o que depois vai para casa, né? Não quer pensar em mais ninguém. Se for experimentado para fazer aquela doutrinação do copo d'água, né?
ao rapaz que pediu água, não faz. Se for ajudar alguém para parar, não faz. Por isso, precisamos nós nos robustecer desse pensamento da caridade pura, da caridade verdadeira, da caridade que é aquela que o Espiritismo nos propõe. Não precisem mais me ouvir. Ouçam o que a Santa Doutrina Espírita nos ensina. Forte, o Espírito Caritas, então, ele traz vários exemplos do que é essa verdadeira caridade. O Evangelho de Jesus já contém isso. Mas com o Espiritismo, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o Espiritismo. Então, é tirado o véu da letra e a gente consegue uma compreensão mais profunda sobre isso. E para libertar as consciências de vocês, para que não haja nenhuma amarra, não se torturem. A nossa fala de hoje não é para torturar ninguém. É para dizer que você pode. Eu posso. Nós podemos. Nós podemos ser os espíritos crísticos de imediato. Se tivermos vontade suficiente. Vontade forte, suficiente para agir. Se nós conseguirmos nos vencer. Isso pode ser feito começando por pequenas coisas. Então a gente começa pelo que a gente consegue e caminha em direção a essa felicidade completa. Então, acordados que vocês não vão ter pesadelos, vocês não vão ficar se autotorturando, porque também Joana de Anjos nos lembra que a autopunição, a autotortura não enriquece, não produz. A gente é o que é, caminho para frente, mas experimentando a necessidade de correção. Se não for pelo amor, põe a dorzinha. Aí a caridade vem de qualquer jeito, não tem jeito. Porque a gente não aprendendo quando pode, aprende quando a dor visitar. E aí dor ou sofrimento? Dor é física, sofrimento é psíquico. Então, é mental, né? Então, pelos dois caminhos a gente consegue alcançar, porque Deus é misericordioso, vai nos dar sempre a oportunidade de crescer. Eu uma vez estava lendo uma revista e aparecia assim na capa da revista: modelo fulano de tal, vou poupar, não faria fofoca, o nome dela. Se converteu ao Espiritismo. Olha, que beleza, vai ser uma excelente propaganda para o Espiritismo. E aí eu fui ler a matéria. Aí na matéria dizia assim, primeira pergunta: fulana, por que você se tornou espírita? Porque eu posso errar bastante, porque eu tenho muitas encarnações para pagar. Fechei a revista, joguei fora. Nunca mais quis passar perto da revista. Porque no fundo tem a ver com uma incompreensão que nós precisamos fazer. Então também não adie, não, viu? Não adie os nossos progressos. E outra coisa também, que é muito importante, tempo de vida na Terra. Vocês sabem que Kardec começou a codificação do Espiritismo depois de 50 anos de vida na Terra? Então não dá para dizer tudo de cabeça branca, agora não dá mais tempo. Dá tempo. Né? Vamos agir, vamos trabalhar, porque aí a gente já adianta alguma coisa da próxima, né? Então, sempre há tempo. Sempre há tempo. Então, não se culpar e se enriquecer de esperança. Né? Paulo diz que a caridade está relacionada à esperança. Por quê? A gente, para conquistar efetivamente essa caridade paulina, a gente tem que ter esperança. Esperança em nós, esperança no mundo, esperança no nosso futuro, no futuro da humanidade. Eu quero ficar por aqui, não quero falar de planeta primitivo, porque lá não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. Tem que criar pedra, quebrar a pedra. Quebrar a pedra, criar o fogo daqui. Inventar o fogo. Inventar né? o fogo. Não dá certo, não. Vou ficar por aqui. Então vamos trabalhar para isso, para que a gente possa ficar junto, para que a gente possa ter a paz. E eu vou dizer para vocês, são nesses momentos
porque nós nos encontramos reunidos e que a espiritualidade nos assiste, que mais nós temos a possibilidade de mudança. Eu tenho certeza absoluta que o guia espiritual de vocês completou as minhas palavras na cabecinha de vocês, dizendo para vocês o que vocês têm que mudar, ajudando vocês a entender como é que é a verdadeira caridade, tocando o coração de vocês e abrindo as mentes para o que é necessário fazer. Então, meus irmãos, minha gratidão imensa de estar com vocês. Fico muito feliz de visitar esta casa. Me lembra muitíssimo meu amigo querido, que com certeza está presente, Humberto Portugal, um amigo muito próximo. E agradeço o convívio que eu tive com o Humberto. Eu disse que o Humberto era um homem de bem do Evangelho. Sempre disse isso, um homem de bem do Evangelho. Às vezes eu ficava aborrecido, me estressava, eu disse, Alexandre, tenha paciência, Humberto já esgotou. Não, mas bota mais um pouquinho. Né? E aí ele me ajudava nesses momentos em que eu ficava impaciente. Então, agradecendo a espiritualidade amiga e ao convite do carinho, desejo a esta casa muitos e muitos mais anos de vida na Terra e espero voltar aqui muitas vezes no campo. E quem sabe um dia também, espiritualmente. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Então, meus irmãos, uma delícia, não é? Vamos agora, então, passar a... Nós combinamos que agora o coral cantaria, não é? Depois nós faremos a nossa... Vamos fazer o seguinte, o coral vai subir agora? Eu não sei onde está o Guilherme. O coral cantaria agora os 3 números para encerrar. E na última música, eu não preciso nem convidar, mas o Fernando vai representar todos os diretores e trabalhadores da nossa casa, fazendo a prece de encerramento, já que Fernando é um grande trabalhador que nós temos, e eu acho que convém que você faça essa representação, Fernando, porque são todos maravilhosos, mas aí você é uma jovem, né? Aí você vai representar todos. Caridade. Assim que o coral terminar, Fernando, você já emenda com a prece, tá? E nós estamos agradecendo imensamente a todos vocês. Estão todos de parabéns, repetindo seu Evaristo Antunes, nosso presidente antigo, todos de parabéns, porque tivemos aqui um banquete espiritual. Estamos tendo, ainda vamos completar agora com chave de ouro o nosso coral. E na saída, nós temos o bolinho tradicional que a Helena fez. Cada um vai ganhar um pedacinho do bolo. A livraria e a cantina também vai estar dentro. Se um pedacinho de bolo for pouco, pode ir à cantina, porque lá tem mais para comprar. Né? E a livraria para vender livro. Tá bom? Então, com a palavra do Guilherme, que é o coral.
pegando a Júlia no... Você é o mais novo, cara. Que fase mudança. E agora, como é que eu vou fazer? Aí eu vou tirar a Isaura. Não vai dar. Não dá. Ou eu pego o pessoal de lá, ou eu pego aqui. Ficar mais ali atrás não dá não. Não sei. Ali, ó, no terceiro degrau. Som. Bem, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Depois da palestra do Alexandre, a gente agradece, que preparou todo o campo para a gente aqui. Nós agora vamos nos apresentar com 2 números, tá? O primeiro, eu vou ler um texto para vocês como introdução da música. E o texto é o seguinte: a música é mais do que som. É emoção, é memória, é conexão. Desde os primeiros tambores tribais até as sinfonias mais complexas, ela acompanha a humanidade em sua jornada, dando voz ao que a alma muitas vezes não consegue expressar. No sussurro de uma flauta, na batida de um carrom, ou no canto suave que embala o coração aflito, a música é a ponte entre o que somos e o que podemos ser. Ela ensina, consola, desperta aqueles que nascem nesse planeta. Une aqueles que jamais se encontrariam e transforma o silêncio em aprendizado. Aqui se nasce, vive e parte do mundo nas melodias do Mestre. Porque a música não é apenas arte, mas a própria voz do Espírito em sua jornada pela Terra. Essa música, ela é feita como uma homenagem a um jovem evangelizado aqui pela UMEP, que não está mais entre nós, e também um dos maiores entusiastas da música espírita em nossa casa, que é muito amado também. Com solo das sopranos Delma, Esther e Odaísa, da contralto Joana e do tenor Marco Forcella, com vocês, a voz da canção para Manolo de Humberto. A
a gente começa com um verso da Bíblia. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. Quando penso em Jesus, de Willy de Barros.
que todos saiam daqui abençoados. E eu quero informar também que as inscrições para o coral estão abertas. Se você quer fazer parte do coral, chegue junto da gente. A gente sai toda sexta-feira, às 6 horas. Entre em contato comigo, com o Fernando, e vou passar as instruções direitinho. Tá bom? Muito obrigado. Amigo Jesus, como é difícil estar aqui nesse momento, Senhor. Com o coração, ao mesmo tempo, com tanta alegria, por fazer parte desta casa, que recebe a todos com tanto carinho, com tanto amor. E ao mesmo tempo, com o coração apertado pela falta que sentimos daqueles que nos precederam, que nos ensinaram tanto, procuraram sempre nos mostrar o melhor caminho a seguir. Por isso, agradecemos a todos eles, sem citarmos nomes, Senhor, pois foram tantos que estiveram conosco e hoje continuam em outro plano, mas que fazem falta a sua presença física. Como não, já foi dito aqui, deixar de agradecer ao nosso irmão Humberto. Que sentimos tanta falta. Mas também aqueles que aqui estão, como a própria Isaura, que também sempre está pronta a acolher a cada um de nós, em nossas dificuldades, em nossos problemas, mesmo sabendo também, Senhor, das suas dificuldades. Então, agradecer sempre, procurar também nós que aqui estamos, procurando te conhecer um pouco melhor, abrir os nossos corações a receber aqueles que aqui chegam com suas dificuldades, com suas dores, para que possamos de alguma forma acolher e diminuir um pouco o seu sofrimento. Obrigado, Senhor. Lembramos aqui, para quem talvez não conheça, mas muitos a conhecem, aquela foto que temos daqueles trabalhadores levantando tijolo a tijolo nos finais de semana, como foi dito aqui por Isaura. Agradecer a cada um deles, pois se hoje estamos aqui com essa casa tão bela, tanto no plano físico como no plano espiritual, devemos a eles. E eles recebam o nosso carinho, o nosso amor, a nossa gratidão. Possamos sair daqui renovados, Senhor, para que possamos levar daqui sempre essas energias do bem, esses ensinamentos que Tu nos traz a todos os instantes, e assim procurando nos tornarmos espíritos melhores.
Muito obrigado, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui um presente do plano espiritual. Nosso irmão Alexandre recebeu aqui uma mensagem. Vou pedir que ele leia. Paz em Jesus. Muitos lustros seguiram em vastos trabalhos e ainda nos permitem lembrar os primeiros dias da criação em terra da Confraternização Espírita Petropolitana. União e ação familiar sempre foi a máxima para a realização de tudo até hoje. São membros de um só corpo que teve o comando seguro da espiritualidade amiga. Nunca estivemos sós. Pensamos que, mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus e os mentores maiores nunca nos faltaram. Tudo aparece para suprir o que falta, não é verdade? As nuvens favoráveis de futuro nos são claras e sabemos que este lar, esta família espiritual, ainda abrigará muitos dos filhos de Deus que aqui aportarem. Nestas terras em que os sábios do além reuniram guerreiros guaranis, soldados da Guerra do Paraguai, indígenas das redondezas, africanos escravizados e nobres de alma, sempre será assistida e estaremos à disposição de Jesus para que todos recebam o que é necessário pelas portas abertas desta casa. Precisamos enaltecer cada colaboração amiga dos encarnados, sempre prontos a manter a obra de pé. Sabemos que dias novos virão, mas a bandeira do bem se manterá altaneira por aqui. Com o desejo de que sigamos juntos nas tarefas, procuramos somar forças em favor da caridade. Sob os auspícios de Frei Pedro de Alcântara, nos fazemos presentes. Família Veiga, família Cal, Varisto, Jacques e muitos outros aqui presentes. Não temos palavra para agradecer a espiritualidade, a Alexandre, que mora no Rio, não conhece as famílias de Petrópolis, não conhece a história. Muito bom, Alexandre, muito obrigada. Nós estamos emocionados porque é exatamente isso que aconteceu. Então, obrigada a todos pela presença, que Jesus nos abençoe, que todos tenham um final de semana de muita paz e muita alegria. Agora,